dia, pessoal, bem-vindo a mais uma aula de ciência da computação, certo? No dia de hoje nós vamos terminar de ver a parte de funções, falta pouca coisa, vamos dar uma revisada e vamos terminar de ver um último assuntozinho que é mega rápido. E a gente vai, em seguida, começar a trabalhar com arquivos, certo? Nós vamos abrir arquivos, vamos ler de arquivos, vamos escrever em arquivos. Isso é interessante porque até então tudo que a gente fazia, tudo que a gente escrevia no terminal, por exemplo, em inputs, certo? Uma vez que o programa encerrava, era perdido, certo? Agora não mais. Com arquivos vai ficar salvo de forma permanente no nosso computador, certo? E o Kahoot? Kahoot semana que vem. Semana que vem a gente vai ter uma recuperação, certo? Revisão e recuperação. Kahoot e recuperação em si. Recebi sim por e-mail, Vinícius. Tranquilo, tá? Muito bem. Bora lá então, certo? Vamos ver funções. Vamos dar uma revisada, certo? Obviamente, a gente sabe que é uma função já, certo? Onde que eu quero chegar? Tudo isso aqui nós já vimos. A gente trabalhava até então com as funções built-in, aquelas que o Python nos entrega pronto, certo? Funções tipo print, input, len, por aí vai. O que nos interessa são as funções que nós vamos criar, as chamadas UDFs, as User Defined Functions, ou seja, as funções definidas pelo usuário. Né? Como que nós criamos uma função, pessoal? Palavra-chave def, para você dizer que você está criando, que você está definindo uma função. O nome da função, abre e fecha parênteses. Você sempre abre e fecha parênteses quando falamos de funções, certo? Palavra-chave def, então, para definir. O nome da função, abre e fecha parênteses. Se a nossa função ela for receber valores, certo? Nós passamos dentro do parênteses aqui na hora de definir, separados por vírgula, né? Esses valores que ela vai receber, certo? São como variáveis dentro da função, né? Eles têm um nome especial, né? São os parâmetros. Fecha parênteses, 2 pontos. E daí eu faço o bloco da função como eu faço todos os outros blocos de código que nós já vimos. Quando nós queremos utilizar da nossa função, nós chamamos ela pelo nome, certo? O nome da função, abre e fecha parênteses. Se ela espera receber alguma coisa, nós passamos aqui dentro. Ora, vamos fazer este exemplo rapidinho. Deixa eu criar aqui uma pasta nova, certo? 10 do 01, data de hoje, mês e dia, certo? Testes 10 sublinhado 01.py. Vamos lá, vamos criar uma função somar. Def somar. Somar espera 2 parâmetros. Eu tinha chamado de número 1 e número 2 no exemplo. E o que essa função faz? Ela vai somar esses 2 números e vai guardar numa variável resultado. Vai ser o número 1 mais o número 2. Pessoal, se vocês tiverem dúvidas, me falem, não fiquem esperando, tá? Por favor. E a minha função ainda vai dar um print, uma mensagem. O resultado da soma é soma. Perdão, é resultado. Beleza? E para eu utilizar desta função, chamo ela pelo nome, somar. Somar passando 5 e 7. Repare, quando eu vou passar os valores para essas variáveis, para esses parâmetros, o Visual Studio é legal comigo. Ele já vai realçar para quem que eu estou passando, certo? Por padrão, quando a gente passa um valor, é de forma posicional. Primeiro para o primeiro, segundo para o segundo. Vou passar o primeiro valor, 5, vírgula. Ele já vai destacar, agora você passa para o número 2. Ah, legal. Para o número 2 eu vou passar um 7. E eu vou chamar de volta somar, passando 3 e 9. E vamos rodar. Eu vou rodar no passo a passo para a gente ver o que está acontecendo, certo? Vamos dar um print aqui no final.
Fim do programa. Só para ter alguma coisa. Aliás, não queria rodar de uma vez só, queria rodar no passo a passo. Muito bem, Python vai vir, vai criar esta minha função, somar, e vai deixar guardadinha ela. Tá aqui, guardado, certo? Somar. Quando eu for chamar a função somar, certo? Estou chamando aqui na linha 6, somar, passando os dois valores 5 e 6. O que vai ocorrer? O Python vai para dentro da função. E repare, certo? Esse valor 5 foi para o primeiro variável, primeiro parâmetro. O valor 6 foi para o segundo parâmetro. Dentro da função agora, eu tenho uma variável local, a gente já vai ver a ideia de local e global. Tem uma variável local, número 1, valendo 5. Eu tenho uma número 2 valendo 6. Lá dentro ele vai somar esses dois números, guardar em resultado. 5 e 6, 11. E vai dar um print. O resultado da soma é, nesse caso, 11. Terminou a função. Terminou a função, ele volta para quem chamou a função. Nesse caso foi aqui a linha 6, certo? Já executou a linha 6. O Python vai para a linha 7, vai executar a linha 7. A mesma coisa, chamei somar novamente, passando 13 e 9 agora. Lá dentro de somar, número 1 vale 3, número 2 vale 9. A soma de 13 e 9, 12. E vai dar o print, o resultado da soma é 12. Terminou, volta para quem chamou. Próxima linha, fim do programa. Isso aqui a gente já tinha visto até então, né, pessoal? Isso aqui, nenhum segredo, certo? Tranquilo aqui? Alguém tem alguma dúvida? Se tiver, fale. O def faz o que mesmo? Esse def é só para dizer que eu estou criando uma função, certo? É só uma palavra-chave, né? Ó, estou definindo uma função. Só isso, certo? Só para o Python se espertar. Opa, aqui ele não está usando de uma função, nada disso. Ele está criando, está definindo a função que eu vou deixar salva e no futuro a gente vai usar. Beleza? Muito bem. Se esse código não tem problema, vamos em frente. Eu vou pular um pouco o slide. Não, pior que está na ordem que eu queria, certo? Vamos falar da ideia de parâmetros e argumentos, certo? Um parâmetro, certo, é a variável na definição da função, quando eu estou criando a função, certo? Que representa o quê? Um dado que a minha função espera receber. Ela é uma variável que eu vou passar um valor para ela. E o valor que nós de fato passamos quando nós chamamos a função, ele tem o nome de argumento. Por padrão, certo? Deixa eu limpar esses caras aqui. Por padrão, quando eu crio a minha função e eu crio os meus parâmetros, eles são obrigatórios. Eu vou chamar a função somar passando aqui 5, 6 e Batman. E eu vou mandar rodar. O que vai ocorrer? Um erro. Que tipo de erro? Um erro de tipo, um type error. O que diz essa mensagem, certo? A nossa função somar, ela recebe 2 argumentos posicionais, mas foram dados 3 valores. Porque não há parâmetro para Batman. Perfeito. Sim. A função está esperando 2 caras, eu passei 3. Não faz sentido. Exatamente. Tá? E repare, né? 2 argumentos posicionais. Por padrão, quando nós passamos os nossos valores, passamos os nossos argumentos de forma posicional. O 5 foi para o número 1, o 6 foi para o número 2. Batman não tem para quem ir, dá erro. Tá? Essa é a ideia, Vinícius, perfeito. Legal. Ele espera o número 1 e o número 2. Se eu passar só um número também, por padrão, também vai dar erro. Por quê? Que erro? Um erro de tipo, um type error.
O que diz a mensagem? O mesmo erro de anterior, o mesmo tipo de erro, a mensagem aqui é diferente. A nossa função somar está faltando um argumento posicional obrigatório. Você não passou para número 2, certo? Passei 5 para 1 e número 2. Número 2 não passei, né? Por padrão, então, são obrigatórios os meus parâmetros. Ah, professor, mas eu queria que eles fossem opcionais. Tem como? Tem. Deixa eu pular um pouco aqui. Depois a gente volta. Aqui. Vamos fazer este outro exemplo. Deixa eu comentar esse cara. Eu tenho aqui uma função calcular imposto que recebe o quê? 2 parâmetros, um valor e uma taxa. E o imposto vai ser o quê? É o valor multiplicado pela taxa. E eu vou dar um print, né? Valor do imposto. Imposto. É dinheiro, eu vou arredondar para 2 casas decimais. E eu vou chamar a minha função calcular imposto, então. Vou calcular imposto para um valor 1000, passando 0,1, 10%. Certo? Tá aqui, o valor do imposto vai ser 100 em cima desses 1000. Vamos de volta. Também 1000, mas agora é 15% de imposto. O valor do imposto, 150, certo? Legal. Só que, o valor do imposto, certo? Na grande maioria dos casos, vamos imaginar, ele vai ser sempre 10%, certo? Vão ser raros os casos que não forem 10%. O que eu posso fazer, então, para me poupar tempo? Para não ter que escrever 0,1 toda vez? Eu posso dizer que eu tenho o valor, o parâmetro taxa, certo? Com um valor padrão. Se ele tem um valor padrão, significa o quê? Que taxa é agora um parâmetro opcional. Que se eu não passar um valor para taxa, ele vai se utilizar do valor padrão. Na chamada de calcular imposto, eu vou passar somente o 1000. Este 1000 vai para quem? Para o meu parâmetro valor. E taxa? Não estou passando para taxa, certo? Taxa, então, dentro da minha função, vai se utilizar desse valor padrão que ele tem. Beleza? E tá aqui. O valor do imposto, quando eu passo somente 1000, é 100. Quando eu passo um valor para taxa, vai dar prioridade para o valor que eu passei, certo? Vai utilizar quem eu mandei. Só vai utilizar esse cara aqui, se não for passado nenhum outro valor. Mas a taxa agora mudou. Agora a taxa, o padrão, é 20%. Beleza? Quando eu chamo para o valor do imposto passando somente 1000, R$200, certo? 1000 multiplicado por 0,2, 200 de taxa. De imposto, no caso. Tem sentido isso? Um parâmetro opcional? O que é esse 2F? 2 pontos.2F. Eu tenho aqui um número. Porque está em chaves também. Vamos dar uma olhada. 1, 2, 3, 4.56789. Certo? Se eu der um print nesse número, 1, 2, 3, 4.56789. Por que está dentro de chaves? Vamos lembrar. Eu tenho uma string aqui. O valor... E eu quero colocar aqui no meio este valor da variável número. É o número da sorte. É o número premiado, sei lá. Só que como que eu vou colocar o valor desta variável aqui no meio da minha string?
nós vimos eu citei algumas formas, e o que a gente tem utilizado desde a nossa segunda aula é o quê? Antes de abrir aspas, para eu criar a minha string, eu coloco um F minúsculo. E aonde eu quero colocar o valor desta variável, eu vou colocar dentro de chaves o nome da variável. E agora, quando esse print for executado, quando ele for mostrar aqui no terminal, repare. O valor 1234.5678 é o número premiado. Beleza? Coloco dentro de chaves com um F minúsculo antes de abrir aspas, quando eu quero colocar o valor da variável no meio da string, no meio do texto. Isso aqui tá tranquilo, a gente já vai chegar lá. Isso aqui, beleza? Seu Vinícius? Beleza, calma, vamos chegar lá, certo? Só que repare, deixa eu mudar esse texto, né? A pontuação do jogador, né? Pontos. Vai fazer mais sentido. Pontuação do jogador, 1, 2, 3, 4, ponto, 5, 6, 7, 8, 9. Só que, mostrar tantas casas decimais, eu acho um exagero para o jogador, certo? Eu quero guardar para mim essas casas decimais, só que na hora de exibir não tem necessidade. Com f-string, certo? F minúsculo abre aspas, eu consigo arredondar a quantidade de casas que eu mostro. Como é que é a sintaxe? Dentro das chaves, depois do nome da variável, eu vou colocar dois pontos, ponto. A quantidade de casas decimais que eu quero mostrar 3, por exemplo, F. Repare, esse número aqui, quando eu dei print originalmente, ele tem 5 casas decimais. Agora, com essa forma como eu escrevi, com essa sintaxe, minha variável número, dentro das chaves ainda, 2 pontos, ponto, a quantidade de casas decimais F, ele vai arredondar para 3 casas decimais. 1234.568, certo? Mas eu não queria mostrar 3 casas decimais, eu queria mostrar 2. Tá bom? Ponto 57. Mas 5 casas decimais não é o bastante, eu queria mostrar 8 casas decimais. 8F. Ele vai preencher o resto das casas decimais com 0. Certo? Repare, essas alterações que a gente está fazendo é somente na hora de exibir. A variável em si vai continuar com todas as casas decimais. Vai estar igual. Está aqui, né? Eu exibi com 2 casas decimais. A variável, quando eu dou somente print nela, continua com as 5. Beleza? Faz sentido? Ficou claro agora? E se não tiver ponto, vai ser as 3 primeiras... Vai ser daí nos 3 primeiros números, né? Não. Esse ponto tem que ter. Certo? A sintaxe é essa. 2 pontos, ponto, a quantidade de casas decimais F. Se eu não tiver nada disso, aí ele vai mostrar o número inteiro, certo? Com todas as casas decimais. Tá aqui. Conforme o original. A sintaxe, então, depois do nome da variável, dentro das chaves ainda, 2 pontos, ponto, quantidade de casas decimais, F. Certo? Faz sentido? Se eu quiser exibir apenas... não. Mas daí é outra história. Estamos falando aqui de fração, de valores decimais, certo? Uma fração de um número inteiro. Um valor menor do que 1, né? 0 ponto alguma coisa, ponto alguma coisa.
eu não trabalho aqui com valores inteiros, certo? Outra história. Eu trabalho depois da vírgula, depois do ponto, certo? Beleza? Se você quisesse exibir apenas os dois primeiros, não é que ele só exibe depois do ponto. Ele vai arredondar depois do ponto. Ele vai mostrar a quantidade de casas decimais, quantidade de dígitos que você quer depois do ponto. O que está antes do ponto ele vai mostrar também, certo? 2F, 1, 2, 3, 4, normal, ponto 57. Onde originalmente era ponto 56789. Eram 5 casas decimais, mostrou somente 2. Ah, ponto... Se eu colocasse um 3F, ponto 568. 3 casas decimais. Beleza? Faz sentido? O que está antes do ponto continua igual. Ele não altera. Ele alteraria, na verdade, sem ser para casa decimal. Você consegue fazer, mas não seria uma coisa tão bonita. De cabeça, o que eu penso? Eu nunca tive necessidade de mostrar somente antes, certo? Ah, eu quero pegar somente 1 e o 2 de tudo isso, por exemplo, né? O que eu faria agora pensando nesse momento? Eu converteria isso aqui para uma string, esse número para uma string, certo? E eu vou dizer, eu quero pegar os dois primeiros valores, 1 e 2. Vou fazer um fatiamento nessa string. Eu quero incluir o índice 0, o primeiro valor, 1, e eu quero incluir o 2. O 2 tem índice 1, vou fazer o fim em 2, certo? Pego o índice 0, vou pegar o índice 1, o índice 2 não é incluso. Dessa forma. Beleza? Não é que a string restringe o valor, certo? Estou pegando esse número e estou transformando ele num texto. E daí eu estou fatiando esse texto. Desse texto, pegue os dois primeiros caracteres do texto. Né? A gente viu o fatiamento de string lá no começo também, né? Desse texto, pegue, né? Dessa casa a essa casa aqui. Desse dígito a esse... Desse caractere, perdão, até esse caractere. Beleza? Eu converti esse inteiro para um texto, sim. E daí eu fatiei ele. Eu peguei parte do texto. Vamos lembrar de fatiamento. Eu tenho um texto aqui. Tem uma fruta. Melancia. Beleza? E eu quero pegar ela de melancia. Como é que eu vou fazer? Na minha string fruta, eu vou passar o índice que eu quero incluir, certo? Como que funcionava índice em string mesmo? Primeiro caractere da string, índice 0. Segundo, índice 1, 2, 3, 4 e assim vai. Em programação, por padrão, nós sempre começamos a contar a partir de 0, certo? Né? Esse M, então, 0, E1, L2, A13 e por aí vai. Eu quero pegar o E. O E tem que índice? Índice 1, certo? 2 pontos. Aqui eu vou colocar o índice do final desse meu fatiamento. Eu quero que pegue, eu quero que inclua o A. O A tem que índice? M0, E1, L2, A3. O índice que eu passo no fim não vai ser o 3. Por quê? O índice que eu passo no fim não é incluso, ele para em um antes, ele inclui até um antes. Eu quero que inclua o 3, passo o índice 4. E tá aqui.
ela de melancia. E essa, então, era a ideia de fatiamento, que a gente viu lá atrás. Muito bem. Vai parar no índice 4 e não vai incluir o índice 4. Vai incluir até o índice 3. Tá? Muito bem. Se não temos dúvidas aqui em parâmetros opcionais, vamos seguir com o nosso conteúdo, nossa revisão. Volta. Aqui. Certo? A nossa função, certo? Além de, nos casos a gente estava dando print na função, certo? Nesse cara aqui. Ela pode fazer mais do que apenas dar um print. Ela pode nos retornar um valor, tá? Vamos imaginar aqui uma calculadora, né? O print é como a calculadora falando o resultado em voz alta. Tem calculadora que tem caixinha de som, né? Não é tão comum mais, mas antigamente tinha mais. Eu posso utilizar uma palavra-chave return, certo? Para ela me devolver um valor, para que esse valor, por exemplo, aparecesse no visor, certo? E que a gente pudesse usar para outro cálculo. Return vai devolver um valor para quem chamou nossa função, certo? E esse valor que é devolvido pode ser guardado numa variável, pode ser usado depois. Por exemplo, a minha função somar, certo? Somar, ela está dando print na variável resultado. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Não, tudo bem. Está dando um print nessa mensagem, nessa string, certo? O resultado da soma é resultado. Eu posso dizer ainda que minha função ela retorna um valor para quem chamou ela. Vai retornar aqui o valor da minha variável resultado. E esse valor que está sendo retornado para quem chamou, eu posso guardar em uma variável. Soma vai receber o retorno da função somar. Vamos dizer que é a soma 1. E daí eu tenho uma variável soma 2. Quando eu passar a somar, passando 7 e 9. E daí eu vou ter aqui uma soma final. Que vai ser o quê? A minha função somar, passando o valor de soma 1, passando o valor de soma 2. E daí eu vou dar um último print aqui. O valor final das somas é final. Vamos entender esse código. Bora rodar. Aqui. O que o Python vai fazer? O Python vem, cria a nossa função somar. Deixar ela quieta. Na linha 7, eu vou chamar a função somar passando 5 e 6. Dentro da função, número 1 vale 5, número 2 vale 6. Vai somar esses números e guardar uma variável resultado. 5 mais 6, 11. Vai dar um print. Vai mostrar no terminal. O resultado de soma é resultado. É 11 nesse caso. E mais, ele vai retornar para quem chamou esse 11, o valor de resultado de momento. Este 11, ora, essa função somar aqui, o resultado dela vai ser um 11. E esse 11 vai ficar guardado nessa variável soma 1. Tá aqui. Soma 1 vale 11. Na linha 8 eu vou chamar novamente a função somar com outros valores, como 7 e 9. Vamos lá. Dentro da função somar, número 1 vale 7 agora, número 2 vale 9. Faz a soma, guarda o resultado, dá um print, 16. Retorna para quem chamou esse resultado de momento, esse 16. Essa chamada de somar, então, passando 7 e 9, vale o quê?
16. Esse 16 vai ficar guardado em soma 2. Eu só consigo guardar na variável, pessoal, porque eu tenho essa palavra-chave return. Do contrário, ele ia guardar um nulo para mim, um none, certo? Legal. Soma 1 vale 11, soma 2 vale 16. Vou chamar uma terceira e última vez a função somar, passando os valores de soma 1 e soma 2. Ora, soma 1 vale 11, soma 2 vale 16. Dentro da variável, número 1 vale 11, número 2 vale 16. Vai somar esses valores. 27, vai dar o print, o resultado da soma é 27. E vai retornar para quem chamou o 27. Esse 27 vai ficar guardado na variável final. E por fim, ele vai dar um print. O valor final das somas é 27. Tem lógica isso aqui, pessoal? Essa palavra-chave return. Ficou clara a ideia de retorno de uma função? Professor, e se eu não tivesse? Vamos rodar. O sinal tocou a parte final e eu não entendi. Você não entendeu o quê? Quando eu estava executando aqui do final, dessa linha 8? O que você não entendeu, Vinícius? Onde que cortou da explicação? Tá, mas return e resultado eu falei faz um bom tempo. Vamos lá de volta. Vamos executar nosso código. Cria uma função somar, certo? Vai ficar guardada. Vou chamar a função somar passando 5 e 6. Dentro da função, certo? Vai valer, os meus parâmetros vão valer 5 e 6. Faz a soma, guarda essa variável resultado aqui dentro. Vai dar o print, o resultado da soma é 11, certo? E mais, além de dar o print, ele vai ter esse return resultado. O que é isso? Ele vai retornar para quem chamou a função o valor da variável resultado, nesse caso esse 11. Ora, quem que chamou a função? Foi aqui na linha 7, somar 5 e 6. Somar 5 e 6 vai valer o que no final das contas? 11. E esse 11 vai ser guardado na nossa variável soma 1. Tá aqui. Somar 5 e 6 me retorna um 11. Esse 11 eu guardo nessa variável. Vou fazer a mesma coisa agora para uma segunda chamada, passando 7 e 9. Calculo o resultado, dá print e retorna para quem chamou agora um 16. Esse cara aqui, então, vai valer um 16. Esse 16 vai ficar guardado na variável. E, por fim, vou chamar uma última vez a função somar. Passando que valores? O valor da variável soma 1, o valor da variável soma 2. Vai para dentro da função. Dentro da função, número 1 vale 11, número 2 vale 16, certo? Soma 1 vale 11, soma 2 vale 16. Vai fazer a soma deles, guardar em resultado, vai dar um print, vai retornar para quem chamou um 27 agora. Isso aqui vai valer 27. Guarda em final. Por fim, eu dou um print usando essa variável final, certo? O valor final das somas é 27. Essa é a ideia de return. Maravilha. E se eu não tivesse o return, o que ia acontecer? Vamos lá. Função somar, chama o somar passando 5 e 6. Ele faz a soma, guarda uma variável e dá um print. Como eu não tenho uma palavra-chave return, o que ele vai guardar na variável? Por padrão, certo? Se eu não passo o return, ele vai guardar um nulo, um none em soma. Soma 1 vale none, vale nulo. A mesma coisa na segunda chamada, não tem return, vai guardar um nulo. E ele vai tentar fazer, vou passar agora para somar 2 nulos. Ele vai fazer a soma de nulos. Vai me dar um erro. Não é possível fazer soma de nulo, não faz sentido.
certo? Por padrão, funções que não têm um retorno, se você tentar guardar esse retorno que não existe, vai ser um nulo. Inexiste. Por exemplo, print. Print, o retorno de print é um nulo. Você nunca me viu guardar o print numa variável, certo? Repare, o Visual Studio é legal comigo. Se eu deixar o mouse em cima da minha função somar, por exemplo, vai me dizer algumas coisas. Minha função somar é uma função que tem dois parâmetros, número 1 e número 2. E o retorno dele, indicado por essa setinha, vai ser um tipo de dado none. Não tem um retorno. Se eu tivesse um retorno... vamos fazer, por exemplo, o input. A função input ela tem um retorno. Eu consigo guardar o resultado de um input em uma variável. Repare. A função input, certo? Ela tem esse parâmetro aqui que é opcional. E o retorno dela vai ser um dado do tipo string. Certo? Porque ela tem um retorno. A minha função somar também tem um retorno. Agora, eu coloquei. Ele vai dizer que o retorno é um n. N em inglês é qualquer coisa. Certo? Mais pra frente, sobrando tempo no nosso curso, a gente vai ver o que ela retorna de fato. A gente vai dizer, o retorno dela vai ser um inteiro. E daí, o retorno é um inteiro. Mas isso mais pra frente. Tem lógica a ideia de return, então, pessoal? Faz sentido? A diferença de retornar e não retornar? Ótimo. Se alguém tiver dúvidas, pergunte. E mais, a partir do momento que... Diga lá, Vinícius. Antes que a gente prosseguir. Qual o número da aula nos slides? Boa pergunta. Deixa eu abrir meu sala de aula. Eu tenho que adicionar esse cara, na verdade. Deixa eu ver se está em análise. Ele não está em... Perdão, eu li no errado ainda por cima. Ciência da computação. Ele não está em ciência da computação ainda, eu tenho que colocar. Mas ele está lá no nosso curso de análise, no sala de aula. Ele é o 18. Só que... não, tá certo. É o 18 no sala de aula. Deixa eu até te mandar o link. Tá aí. Eu tenho que colocar depois no ciência da computação também. Só um detalhe, né? Legal. Return resultado. Se eu tentar escrever algum código depois do return dentro da função, repare, o Visual Studio vai marcar ele como acinzentado. Por quê? Porque esse código é inalcançável. A partir do momento que o Python bate no return, que ele executa o return, ele sai da função. Nada depois do return vai ser executado. É tipo um break, né? O break ele saía do loop, não executava nada depois do break. O return também. Executou o return, não vai executar mais nada depois do return. Certo? Se eu deixar o mouse aqui em cima, até o Visual Studio vai me dizer. Olha, esse código ele é estruturalmente inalcançável. Python jamais vai chegar nesse código. Ele sempre vai sair antes aqui. Beleza? Bateu no return, sai da função. Tipo um break. A diferença é que ele retorna um valor para quem chamou. Tranquilo? Faz sentido? Se a gente fizesse aqui uma lista de frutas. Para cada f em frutas. Se f for igual a uva, deu um break. Do contrário, deu um print em f.
Ele vai dar print somente em melancia, certo? Bonitão. E o resto do meu código? É claro, por causa desse input parado. Melancia. Se eu tentar escrever alguma coisa depois do break, aqui no mesmo nível, repare, né? Também vai dizer, olha, esse código é inalcançável. Bateu no break, não tem como executar esse cara depois do break. Mesma ideia. Muito bem. Se não temos dúvidas, vamos seguir com o nosso assunto de funções, com a nossa revisão de funções. Aqui eu falo um pouco da ideia de docstring, certo? O que é um docstring? É uma string de documentação, é uma forma de nós documentarmos a nossa função, o que ela faz, como ela funciona e por aí vai, tá? Existem vários formatos, certo? De como fazer. O PEP 257, NumPy, Sphinx, Google, entre outros, certo? O mais importante é você documentar. Você ter alguma documentação, você ter algum comentário no teu código, tá? Na verdade, nós, infelizmente, não temos tempo de documentar o nosso código. O que ele faz? Soma de número 1 com o número 2, certo? Isso aqui é um código tão simples que não precisaria ser documentado. Mas é sempre interessante você comentar códigos mais complexos. O que está acontecendo? Está acontecendo isso, 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 certo? Existe um padrão para você documentar, então, funções. Você faz com 3 aspas duplas. E aqui no meio você vai escrever o que ele faz, né? Função que retorna a soma de 2 números. E daí quando você coloca o mouse em cima do nome da função, tá aqui a explicação, certo? Do que ela faz. Isso para ajudar, obviamente, você no futuro, quando você for voltar e ver a tua função, certo? Lembrar o que é. Para outras pessoas que forem utilizar a tua função, entenderem o que ela faz também, certo? Professor, eu vi que tem um monte de padrão ali. Qual que eu vou utilizar? O padrão que está sendo utilizado no projeto que você entrou, certo? Professor, não está usando nenhum padrão. Só escreva o que está e vida que segue, certo? Se você usar um padrão, e eu tenho uma extensão aqui no meu Visual Studio que ele gera para mim um padrão já, vou dizer o quê? Soma de 2 números. O que a minha função espera receber como argumento? Esperamos receber um inteiro. O primeiro número a ser somado. Eu vou ter o segundo número a ser somado. Que é um inteiro. Soma de 2 números, né? O que mais que ela faz? Soma 2 números. Executa um print com o resultado e retorna o resultado. Professor, mas isso é um pé no saco de fazer. É chato de fazer documentação, mas é extremamente importante, pessoal. Isso, numa entrevista, você vai ser cobrado. É tipo uma observação, exatamente, certo? O que eu estou retornando, né? O resultado da soma dos 2 números. Repare, né? Muito mais documentação do que código de fato nesse cara. Isso aqui é uma coisa ridiculamente simples, né? E o Visual Studio é legal com a gente. Se você colocar o mouse em cima da função somar agora, ele vai explicar direitinho o que a gente tem. O que é número 1? O número 1 é esse tipo de dado. O que ele espera receber? Isso. Número 2, o que retorna? Né?
Ah, vai retornar um número inteiro, que é o resultado da soma, e por aí vai. Eu não tenho tempo de fazer isso, infelizmente, com vocês para todos os nossos códigos, certo? Mas é legal vocês fazerem. Isso aqui é um diferencial numa entrevista com absoluta certeza, tá? Não somente fazer esse docstring, que repare, você faz com 3 aspas duplas, mas comentários também, certo? Comentários com hashtag, com cerquilha, certo? Extremamente importante. Dito isto, aqui um exemplo, certo? Uma função para calcular a média. Calcula a média de uma lista de notas. Recebe como argumento notas, que é uma lista de números, ou inteiros ou floats. E vai me retornar um float, a média das notas. 0 se a lista for vazia. Eu recebo aqui então uma lista. Se essa lista for vazia, eu vou retornar um 0. Do contrário, eu vou somar as notas e vou dividir pelo comprimento da lista de notas. Simples assim. Essa função help, ela vai mostrar pra gente, vai dar um print basicamente, nesse docstring. Diga lá, seu Vinícius. Além das aulas gravadas, onde daria para estudar o que o senhor está passando. Além de todo esse material nosso, certo? O que eu recomendo para você? YouTube, certo? YouTube tem muita gente boa, tá? Ensinando também, certo? Tem livros? Tem, tá? Mas eu acho que não seria tão interessante para vocês nesse momento. Joga no YouTube, cara. Se você souber inglês é extremamente importante, certo? E aí que tá o problema. Eu não tenho recomendações de YouTubes brasileiros para te passar, certo? Se fosse inglês, eu teria recomendações. Só que em BR eu não sei, cara. Aí que tá. Sinceramente, eu não sei. Eu tenho certeza que tem gente boa, certo? Quem de fato... Aí você me quebrou as pernas, eu não sei. Em português, no caso. Aquela função help ali, que tá aqui no final, certo? Ela vai só mostrar para mim o texto da função. Somar. Ah, eu tenho que passar 2 valores, é claro. É isso. É isso, certo? Não era isso. Eu passo só somar sem parênteses, eu acho. Foi esse meu problema. Agora sim, certo? Eu quero ver o que faz somar mesmo. Tá aqui, né? Somando 2 números. O que ele recebe? Nem precisei do print, na verdade. Muito bem. Simples, né? Foi uma forma de documentar a tua string. Tua função, perdão. Você faz isso com aspas triplas. Vamos em frente. Nós temos um último assunto para nós tratarmos aqui, que é a ideia de escopo de uma variável. Como assim, escopo de uma variável? Escopo da variável tem relação com o local do código onde nós podemos acessar a variável. E detalhe importante aqui, é acessar a variável, não é modificar a variável. Modificar é outra coisa. Vamos fazer um exemplo. Perdão, eu não passei o link do Live Share. Para quem quiser copiar os meus códigos, o link está no chat. Vamos imaginar que eu tenho uma variável x valendo 20. E eu tenho aqui uma função, certo? Batman. Função Batman não tem parâmetros. Ainda assim eu abro e fecho parênteses. E o que ela vai fazer? Eu vou dizer que... Aliás, eu vou fazer algo diferente. Eu tenho somente uma função. Lá dentro tem um x valendo 20. E eu vou retornar esse x. Ridículo, certo?
E eu vou dar um print na chamada da minha função Batman. O que ele vai fazer? Vai dar um print no retorno de Batman. Batman me retorna x, x vale 20. Vou dar um print no 20. Básico. Certo? A questão é, fora da função, eu consigo trabalhar com esse x? Ah, deu um print no x para mim. Repare, ele já está marcando aqui, né? Não está marcando em azulzinho. Não posso. Se eu tentar acessar esse x, vai me dar um erro de nome. Não existe x nesse lugar. Por quê? Esta variável x, ela foi criada dentro da função. Deixa eu dar um zoom. Uma variável criada dentro de uma função só pode ser acessado dentro daquela própria função. Eu não consigo acessar essa variável, que a gente chama de uma variável local, fora da função. Ela só existe lá dentro. Certo? Mesmo se eu tivesse outra variável, eu não iria conseguir acessar. Outra variável não, outra função. Uma função Robin. Eu vou dizer que eu tenho uma variável y que vale x. Você ainda não fechou a função? Fechei? Claro que fechei. A função, para estar dentro do código da função, ela tem que ter esses espaços, essa indentação de forma constante. A partir do momento que eu tenho uma linha que não tem mais o espaço na frente, fechou a função. A função morreu aqui. Certo? Isso aqui não faz parte da função. Eu não pode, mas eu coloquei um espaço depois. Isso aqui é um erro. Isso aqui não existe. Eu vou ter uma variável y agora que vale 10. Não. Tá? Se eu não rodar, isso aqui é um erro de sintaxe. Tá? É um erro de indentação. O que é esse espaço na frente? Não faz sentido. A variável ela é fechada a partir do momento que eu tenho um código que não está mais com os espaços. Tá? Esta é uma variável, então, local. Tá? Ela pode ser acessada somente dentro desta própria função. Isso é o escopo. É aonde que eu posso acessar uma variável. Perfeito. Ah, mas eu tenho uma outra função, Robin. O que o Robin tem? Uma variável y que vai receber o valor de x e vai retornar y. O problema é, eu não tenho um x para acessar, certo? Esse x aqui, ele é local a esta função. Outras funções também não têm acesso. Tá? Isso aqui então vai me dar um erro. Um name error. Beleza. Ah, mas se eu tivesse uma variável y aqui, valendo 10. Obviamente eu posso acessar ela fora, certo? A gente sempre fez isso. Foi criada fora da função, posso acessar fora da função. Posso acessar ela dentro da função? Como que aquela função tem acesso? Que função? Aquela função Robin que eu fiz? Aí que tá. Ele não tem acesso. Repare, ele está reclamando para mim. X não está definido. Vai dar erro. Certo? Eu escrevi aqui tentando acessar, mas ele não consegue. Ele vai me dar um erro também, erro de nome. Beleza. Eu vou dizer agora que eu criei uma variável y valendo 10. Esta variável fora da função, ela é uma variável do tipo global. Uma variável global, ela pode ser acessada de qualquer lugar do código. Eu vou dizer que a minha variável x vai ser o próprio x mais y. Eu vou retornar um x. Posso fazer isso? Posso. Uma variável y que vale 10, a gente cria uma função. Dentro da função, o que nós temos? Só um segundo. Pronto. Aliás, perdão.
Professor Juliano, coorganizador. Agora sim. Se você puder compartilhar de volta o vídeo, professor, perdão. Que horas que vai essa aula? 11h45. Tá, temos tempo. Cadê meu chat? Aqui. Muito bem. Tem uma variável y que é global que vale 11. E estou criei uma função chamada Batman. Lá dentro o que eu tenho? Uma variável local x valendo 20. E eu vou dizer que essa minha variável local x vai valer o quê? O próprio valor de x, o 20, mais y. Esse y é a minha variável global. E repare, vai funcionar, não vai dar erro, não vai reclamar, certo? Por quê? Eu consigo acessar uma variável global de qualquer lugar, inclusive dentro de uma função. Se eu der um print em y, vai funcionar. Se eu der um print no retorno de Batman, vai me retornar o quê? 30? 20 mais 10. E eu consigo, obviamente, acessar y fora da função, como a gente sempre fez. Tem lógica isso aqui? Alguma dúvida aqui na forma como está, pessoal? A gente vai complicar um pouquinho mais. Nem vou dizer complicar, a gente vai ver um pouquinho mais, tá? Seu Vinícius, tem sentido isso? Não tem problema não, Juliano. Tranquilo, a Maratona Tech, né? Selecionar os alunos ali e tudo mais. Bastante coisa. Professor Sidney. Sem problemas. Beleza. E se... Vamos fazer diferente. Vou falar que essa variável dentro da função não é x. É y. Eu vou dizer que vai ser... y vai ser o quê? O próprio y multiplicado por 2. E agora? E o que eu estou fazendo? Ele vai multiplicar que valor por 2? O 10 ou o 20? Certo? Neste caso aqui, pessoal, eu tenho uma variável local y, eu tenho uma variável... Perdão, eu tenho uma variável global y, eu tenho uma variável local y. Elas são variáveis diferentes, que, por coincidência, têm o mesmo nome. Dentro da função, vai trabalhar com a local. Fora da função, vai trabalhar com a global. Perfeito? Sim. Tá? Por favor, não faça isso, certo? Se ajude um pouco. Não chame esse cara de y também, certo? Não chame com o mesmo nome de uma variável global. Nem que seja... y local. Você vai trabalhar sempre com y local. Se ajude. Certo? Vai funcionar dessa forma? Vai. Quando eu der um print em Batman, ele vai retornar o quê? 20 vezes 2, 40. Esse print em y vai ser o quê? Vai ser o 10. Tá aqui. Tá? São variáveis diferentes, que estão em locais de memórias diferentes, que por coincidência têm o mesmo nome. Muito bem. Mas, e se eu quiser alterar o valor de uma variável global dentro de uma função? Nós vimos que nós conseguimos acessar, certo? Acessar não é problema. Mas e modificar? Né? Como é que a gente modificaria? Para isso, eu preciso de uma palavra-chave global para fazer isso, certo? Tem uma variável y valendo 10, e aqui dentro da função Batman, eu quero modificar esse y. O que eu faria? Eu diria que eu tenho uma global y. A partir desse momento, dentro desta função, eu estou trabalhando com y de forma global. E eu posso, inclusive, alterar o valor de y. Para acessar o valor, eu não preciso dessa palavra-chave.
eu preciso dela para alterar dentro da função, certo? Ah, y vai ser o quê? Vai ser ele próprio mais 5, certo? E agora? Agora é interessante. Vamos debugar esse cara. Vamos executar aqui e ver o que acontece. Não, escolhe. Aí, muito bem. Python vem, cria minha variável global y. Vai criar minha função Batman, deixa ela quietinha. E eu vou chamar a função Batman. Vai para dentro de Batman. Aqui, repare, eu estou trabalhando com a minha global y. E eu vou dizer que o quê? Que esta variável global vai ser o valor dela própria mais 5. Ela vale 10. 10 mais 5, 15. Certo? Saiu da função, deu um print no retorno da função. Certo? Aliás, eu não retornei. Burro mesmo. Retorne y. Agora sim. Só um segundo, a gente já dá uma olhadinha na tua dúvida, né, Vinícius? Variável global y, certo? Chamo minha função Batman. Ele vai trabalhar com esse y de forma global. Esse y global, certo? Vai ser o quê? Ele próprio mais 5. Ele vale 10. 10 mais 5, 15. Este cara agora vale 15. E eu vou retornar o 15 para quem chamou. Eu vou dar print nesse 15. E repare, a global agora, ela vale 15 porque a chamada da função Batman alterou. Adicionou 5 a ela. Certo? Se eu der um print em y, o que ele vai dar o print? Em 15. Porque eu aumentei o valor da global dentro dessa função e eu chamei a função. Tem lógica isso? Perdão, era a dúvida do Cauã, não do Vinícius. Daria para fazer o oposto. Ah, eu quero trabalhar com a local na região global. Não. Não existe uma palavra-chave local, certo? Ah, é local y. Não. Tá? Uma variável que é local só pode ser trabalhada dentro da função. Não tem outra hipótese, certo? Existe um terceiro tipo de escopo, certo? Além de global e local, que é o não local, não local, certo? E daí seria em que situações? Quando eu tenho uma função dentro de uma função, certo? Ah, e daí eu tenho uma variável na função externa, certo? Pode ser acessada na função interna. Mas isso é outra história. Isso eu não vou mostrar pra vocês, senão vai explodir a cabeça de vocês agora. Tá? Importante é entender a diferença aqui, a distinção, então, de global e local. Beleza? Tranquilo aqui, então, pessoal. Mais alguma dúvida? Maravilha. Maravilha, maravilha, maravilha. Pessoal, lembrando que no sala de aula, certo? Vocês têm aquela atividadezinha avaliativa que vale nota. Alguns de vocês me entregaram via e-mail, alguns me entregaram em grupos, certo? Não tem problema. O importante é fazer. Tem 5 exercícios lá dentro. Eu quero que vocês respondam pelo menos 2. Certo? Se você responder os outros, maravilha também, não tem problema. Dito isto, pessoal, vamos para o nosso próximo assunto. Nosso próximo assunto é o quê? Nosso próximo assunto é trabalhar com arquivos. Eu não tenho mais nada aqui? Não tenho. A questão é que a gente não tem tempo suficiente para trabalhar com arquivos, sabe? Para começar a trabalhar com arquivos. Então, pessoal, na nossa próxima aula, que se eu não me engano muito é na terça, é na terça exatamente, a gente vai começar então direto com arquivos, certo? No mais, então, minha galerinha, a gente vai ficar por aqui. Diga lá, professor Juliano. Claro. À vontade.
Sobre montarmos a aula de hardware, sim, nós precisamos marcar, professor. O melhor dia para mim seria na quinta mesmo, em uma quinta, né? Qual quinta? Depois combinamos quando você puder. Eu posso nas quintas, certo? As quintas a partir das... A minha última aula aqui acaba 8h50, 10 para as 9, certo? E daí até se deslocar aí, vai mais aí uns... Acho que foi 20 minutos a última vez, certo? Então, a partir das 9h30 eu terei disponível, certo? Perfeito. Agora, a gente vai ter uma aula para montar hardware, certo? Vamos montar um PC, né? Desmontar, ver cada peça, como é que monta, a ordem e tudo mais. No mais, meu bom pessoal, a gente fica por aqui então. Nós vamos nos ver então lá na terça, certo? Um abraço, até mais.